todos nós temos crenças limitantes. Então imagine, né, o Ademar ali, desde ali da sua infância até a adolescência, até chegar na vida adulta, você vai construindo crenças e essas crenças elas vão se tornando verdadeiras. A tecnologia ela sempre vai ser um meio de você solucionar algum problema. Então eu vejo muito em entrevistas com bate-papo com jovens, com quem está começando a carreira, né, preocupado, né, o que eu devo estudar, né, como que eu devo estudar, tem algum método e tal. Calma, respira, né, o Brasil ele é o país que está em primeiro lugar em ansiedade, então respire e tenha disciplina. A disciplina é que vai fazer essa trajetória acontecer. Bem-vindo todo mundo novamente ao TechOps Talks. Eu, juntamente com meu parceiro aqui, Adriano Atanes. Tamo junto. Estamos trazendo agora uma pessoa expert em RH. A gente falou com uma especialista em carreira, aquela pessoa que prepara para chegar no RH. Exato. E agora tem o cara do RH para dizer o que ele olha, quais são as dicas que ele observa. Ainda essa conversa do coach... Eu tava de terno e né, eu saí da conversa do coach e agora tá... me transformou. Outro dia. Show de bola. Isso. Tô com um cara aqui que é especialista em recrutamento de profissionais de tecnologia. Renan. Diz aí, Ademar. Renan Oliveira é o cara que a gente trouxe aqui para falar. Tem aí um currículo vasto, um expert no recrutamento. Então, Renan, primeiramente, obrigado por ter aceitado aí, quase que de última hora. Tem sido assim os últimos dias pra gente. A gente fala, vamos gravar. Resolve gravar. Obrigado por ter a disponibilidade de vir aqui, contribuir também. Que antes de mais nada, antes de um bate-papo pra nós, a gente quer também levar pra comunidade, né? Exatamente. Então, poder contribuir. Tema muito em alta aí, né? E é uma área aí concorrida. Mas antes da gente entrar nesses assuntos, de falar de RH e tal, quem que é o Renan? Conta pra gente um pouquinho aí. Poxa, é um prazer estar aqui com vocês, Ademar, Atanes. Obrigado pelo convite também, né? Deixa eu falar um pouquinho do Renan, então. Vamos lá. Eu sou formado em psicologia. Eu tenho uma pós-graduação em gestão estratégica de pessoas, com foco em liderança. Por muitos anos, eu cheguei a trabalhar ali no início da carreira, né? Com a parte de comércio exterior. Isso vai linkar com hoje a atuação que eu estou tendo. Mas eu atuo em empresas de tecnologia há mais de 10 anos, sendo as 3 últimas empresas startups. Então passei pela AMI Digital, que é uma startup da Americanas. Legal. Pela Wildlife Studios, que é uma startup de games. Sim, sempre foi um sonho, sempre trabalhei, joguei jogos, né? E sempre quis trabalhar numa empresa de games, então tive a possibilidade de realizar esse sonho. Legal. E hoje eu estou na Logcomex, que é uma startup que atua com profissionais de tecnologia também, só que é voltado para o âmbito de comércio exterior. Então, é uma outra vertente, né? Pode-se dizer que hoje a empresa ela é única a nível global, né? O que a gente está fazendo ali é um movimento bem único. Legal. Então, de fato, a parte de tecnologia ela vem muito forte, que a gente faz toda a questão de dados para a cadeia de supply chain. Então, a gente vai falar mais coisas, né? Mas só para finalizar ali o contexto de quem é o Renan, sou um cara apaixonado por tecnologia, sou um cara apaixonado por água também, então nas horas vagas sempre dou uma mergulhada ou outra. Olha, eu gosto de fazer mergulho. Exato. Que legal. Mas é isso, gente. No contexto geral, é isso. Show de bola. Prazer ter você aqui, viu, Renan? Legal. E a gente vai começar... Eu vou ter uma pergunta pra ele nessa parte de games, hein? Tem um brother que trabalha lá e é diretor. Pô, que legal, cara. Diretor. Assim, conheci muita gente bacana lá. Muita gente bacana. Não, mas a minha pergunta, vou esquentar. Lembra do Rodrigão que a gente trouxe aqui? Rodrigão. Lembra que ele falou, né? Então vou guardar isso aqui na manga pra perguntar pro Renan. Tenho uma dúvida. Apaixonado por games, trabalhando na parte de games, tem uma perguntinha pra ele. Nada a ver. Boa, eu vou começar com uma pergunta do seguidor nosso. Opa, já tem seguidor. A gente elencou algumas aqui, e aí Bora tem um carinha aqui que segue nós, ele falou, se puder, leva lá pro Renan. Uhum. Aí a pergunta dele, a primeira é a seguinte: como posso me destacar dos demais no início da minha carreira em tecnologia? Uhum. Poxa, é uma boa pergunta essa daí. Dúvida de muitos, né? Dúvida de muitos, exatamente. E o que é mais interessante é que
basicamente o conhecimento técnico hoje, as empresas elas reconhecem que, se bem aplicado dentro ali da empresa, se o profissional tiver um acompanhamento, ele vai conseguir se destacar na parte técnica. Então o que as empresas estão fazendo? Olhando para o comportamental. Olha, dica de ouro, hein? Que é Então, o soft skill, né? Que é o soft skill, o famoso soft skill, exatamente. Então, hoje, por mais que seja um profissional iniciante, às vezes um estagiário, um jovem aprendiz, ou alguém que está numa formação, ciências da computação, análise e desenvolvimento de sistemas, entre outras formações, a parte técnica, as empresas já identificaram que, não, se a gente direcionar esse camarada aqui, a gente vai conseguir atingir o nosso objetivo. Agora, o soft skill que é o mais difícil. Então, as empresas têm investido muito nisso. Bom, partindo desse princípio, se você reconhece que o soft skill é importante, então comece a trabalhar esse soft skill em você. Comunicação, como que você vai se apresentar numa entrevista? Pô, você não vai entrar de boné. Tá reprovado. Literalmente isso não pode acontecer. Mas é exatamente isso. E aí, através desse trabalhar, né, comunicação, de que maneira eu posso me portar, quais são os assuntos que eu vou levar, como que eu vou estruturar esse assunto. Eu acho que pega um pouco ali do podcast passado de vocês também, que fala um pouco disso. Então, hoje o soft skill é a pedra de ouro para qualquer candidato. Né? Você não pode chegar ali numa entrevista e não performar de uma maneira adequada. Você tem que performar de uma maneira bacana, trazendo aquilo que você aprendeu, trazendo seus conhecimentos técnicos. Mas, de fato, no final do dia, o que vai valer mesmo não é toda aquela certificação, tal, aquilo conta bastante, pô, se conta. Mas o comportamental é o que vai valer a pena. Quero pegar um gancho, você, principalmente formado em psicologia, estamos com o cara certo aqui, né? Eu percebo que no Ademar, a parte de soft skill, eu tive apoios e tenho até hoje de pessoas que me moldaram e me mudaram, para ser sincero. Então, toda pessoa ela traz na bagagem sua criação, enfim, tantas coisas. Por que que o soft skill, a parte comportamental, ela é tão difícil de ser mudada? Não deveria ser o técnico? É a pergunta que todo mundo faz, né? Pô, mas o comportamental deveria ser o que é mais fácil de mudar. Mas é o que todo mundo fala. Eu sei que não é. Então, toda vez que a gente quer mudar alguma coisa, é muito difícil. O soft skill tá ligado ao ser, né? Então, quando você já tem uma cultura, você já traz isso de exemplos de família, ou do meio que você convive, então você tem aquilo como referência. Aí, de repente, cara, como que eu mudo isso? Né? Então é difícil. Assim, eu tive uma pessoa, eu não pedi permissão, nem vou falar o nome dele, mas é um cara que eu considero como pai. Então eu ia pra Valinho, eu já tava morando em São Paulo, por 2, 3 anos seguido, cara, e isso daqui não, corta. Então foi através de muita persistência e vontade também, mas a dúvida é, por que o soft skill, na visão de psicologia, na visão do recrutador, ela é uma habilidade tão difícil de se mudar, e por que então as empresas preferem falar, opa, o técnico, esse daqui vai ser mais fácil? Que muitas pessoas entendem que o técnico é o mais difícil de aprender. E você tá trazendo aqui que não. O mais difícil é o comportamental. Por que disso daí? Olha que interessante, né? Se a gente parar para pensar, todos nós temos crenças limitantes. Então imagine, né? O Ademar ali, desde ali da sua infância até a adolescência, até chegar na vida adulta, você vai construindo crenças, e essas crenças elas vão se tornando verdadeiras, por mais que talvez elas não sejam. Então, às vezes o Ademar pode acreditar que ele é tímido, às vezes o Ademar pode acreditar que ele não tem capacidade, e você vai alimentando isso em você mesmo. E aí é que está o grande desafio. Tem pessoas que alimentam outras coisas. Tem pessoas que alimentam ainda que a entrevista eu posso ser quem eu sou, né? Tem pessoas que alimentam ainda que eu não vou conseguir passar, eu estou sendo muito avaliado, eu estou sendo pressionado, né, nessa entrevista. Então a pessoa ela cria um contexto que às vezes não é, né? E isso tem a ver com o quê? Com as crenças limitantes que a gente vai carregando da infância para a adolescência, para a vida adulta. E aí é que tá, né? Porque chega na vida adulta, ela se torna totalmente real. Ela tem um peso maior.
Porque você descobre que você tem que ser alguém na sociedade. Você tem que ser alguém sucedido, bem-sucedido. Você tem que mostrar alguma coisa para essa sociedade. Então tem esse peso. E aí é que está a grande questão, o grande X da questão. As pessoas estão muito no automático. Elas não percebem isso. Então a vida vai continuando. Deixa pra lá. Terapia, imagina. Não precisa de terapia. Terapia é coisa de louco. Todo mundo já escutou isso. Em algum dado momento. Eu falava isso daí, até eu começar a passar. Terapia é coisa de louco. Tá passando no psicólogo. Ixi. Exato. Abraço, Hans. Imagina. As pessoas corajosas são essas que têm a sabedoria de entender que não, eu tenho alguma coisa pra mudar em mim. Eu tenho alguma coisa que eu posso fazer de diferente para conseguir atingir os resultados que eu preciso. E aí, óbvio, né? A terapia ela vai trabalhar amplos assuntos, né? Emocionais, tem profissionais que vão atuar só com a parte corporativa, enfim. Mas a terapia nada mais é do que uma visão de si mesmo. E aí, você tem coragem de ver você mesmo ali? Às vezes é difícil. Às vezes é difícil. O quê? Poxa. Bacana, porque é um papo quase que filosófico aqui, que eu sempre me perguntei, eu sempre ouvi isso, por que o técnico vai ser mais fácil de desenvolver? Como assim? Geralmente deveria ser mais difícil de desenvolver a parte técnica. Então, e aí com o tempo eu fui percebendo que é o quê? É o que nós somos, o ser, né? Tudo que eu carreguei. Então, posso entender que uma forma de eu melhorar toda essa parte comportamental é primeiro identificar que eu preciso modificar alguma questão e nutrir sentimentos e coisas boas. Toda vez que essas crenças limitantes aparecerem, poderia ser algo mais ou menos nesse sentido? Eu acho que tem a ver com isso que você falou, sim, Ademar, mas talvez eu iria também um pouco mais profundo do que isso, né? Porque tem pessoas que não conseguem reconhecer. E aí a gente depende do outro para saber quem nós somos, às vezes. Sim, sim. Eu só me reconheço como Renan porque eu dependo de outras pessoas, né? Então, nesse aspecto que você trouxe, eu acho que tem uma questão que é extremamente importante, que é a pessoa identificar que em algum dado momento ela precisa de alguma ajuda. E isso pode vir através de outros falando, pô, cara, você é tímido, você já tentou fazer isso, já tentou fazer aquilo, e sempre aparece alguma coisa nesse sentido. Então quando a gente fala, por exemplo, do pessoal de tecnologia, tem muitas pessoas que são muito boas naquilo que elas fazem, mas a parte comportamental carece. E aí quando eu disse, né, na primeira frase, né, olha, o soft skill ali, a Tanise vai ser o que chama mais atenção, tudo mais, não é que as empresas não precisem daquele cara mais técnico, que vai saber onde vai apertar o parafuso. Exato. Elas precisam, as empresas precisam. Mas às vezes elas têm dificuldade de colocar esse cara em equipe, numa squad. Comportamento, postura. Comportamento. É um cara extremamente bom. O cara atingiu um pico na carreira dele, técnica. Qualquer problema que der, não, o Tanise vai resolver. Só que, cara, ele só resolve sozinho. E em grupo ele acaba o clima, né? Pô, então, será que é esse cara que eu vou querer, por exemplo, dentro de um ambiente de startup, que é tudo muito acelerado, tudo muito acontecendo, tudo rápido? Boa pergunta, será que é esse cara que eu vou querer? Pô, de repente, para resolver um problema assim. Mas quando eu falar de grupo, pode acontecer de ter esse cara técnico e já na contratação identificou, fala, olha, a gente precisa tampar esse buraco, ele vai ficar por X tempo, mas a gente já sabe que vai ter ali, ou a empresa também resolver, falar, olha, esse cara aqui é fora da curva, a gente tá falando de pessoas fora da curva, vamos trabalhar ali um comportamental com ele. Acontece isso daí? Você tem como dizer, né, sobre isso? Acontece bastante. Em sua grande maioria, às vezes o cara técnico, ele também vai para um outro viés, que é ele atuar como um consultor. Então, sim, às vezes o cara ele já teve uma trajetória bacana, tudo mais, ele vai por um outro viés, que é atuar como consultor, que ele sabe que ele trabalha melhor sozinho, que as entregas dele sozinho é melhor. Então, às vezes esse cara ele segue por esse lado. Mas também tem empresas que identificam que não, esse cara aqui é melhor ele trabalhar sozinho, enfim. Esse cara ele pode trabalhar dentro de um time? Pode, mas muito bem cuidado. E aí, dentro da área de RH, dentro da área de people, a gente tem uma figura extremamente importante que são as BPs, as Business Partners. Sim. Que junto com o líder, né, vai chegar e vai falar, né, ó, Tanise,
o Ademar, a gente tá percebendo, né, que, pô, o comportamento, você já identificou isso, normalmente o líder já traz, cara, esse cara aqui é um cara que trabalha melhor sozinho, tudo mais. Então, beleza, vamos ver como que a gente consegue criar uma estratégia para deixar esse ambiente um pouco mais confortável, mas entendendo que, cara, ele vai fazer essa entrega e não vai rolar. Eu acho que aconteceu muito disso nos anos, eu digo mais 2023, 2022, que foi onde a gente teve grandes layoffs. Os layoffs que aconteceram, eles foram bem, como que eu posso dizer, estratégicos no ponto de identificar realmente essa pessoa aqui. Faz sentido. Faz sentido. Uhum. Legal. Não faz. Não faz por quê? Qual que é a entrega? Qual que é o ROI que essa pessoa tá tendo aqui nesse projeto? Né? E muitas vezes, muitos layoffs, eles acabam chegando no ponto de, comportamental. Tem a parte técnica, né? Mas tem o lado comportamental também. Lógico, né? Dando só um... Legal. Bacana. Show de bola. E nessa parte de soft skill, pra gente poder mudar o viés inconsciente da galera, você tem um curso que é chamado de PNL, né? Na sua visão, esse curso você acha que pode instalar os famosos drives mentais que o Marçal fala e de fato ajudar nessa formação de novos soft skill pro mercado? Sim, com total certeza. O PNL é uma técnica dentre as várias técnicas existentes para ajudar você a fazer essa calibração. Exatamente. O PNL, dependendo do que for ali dentro do PNL, né, ele trabalha com uma certa frequência. Todo mundo tem uma frequência, né, cerebral. Então o PNL ele trabalha com essas frequências cerebrais. E aí, obviamente, né, você vai conseguindo instalar esses drives. Exato. Alguns, às vezes, por meio de uma música e um direcionamento. Outros até fazem, quando você está dormindo, você coloca lá algumas frases. Enfim, cada um tem uma técnica diferente, mas técnicas que valem a pena. Então, de fato, o PNL ele ajuda bastante. Tem outras técnicas? Tem. Aí vai depender daquilo que a pessoa se sentir mais confortável. Entendi. E eu já escutei pessoas falando, cara, PNL não funcionou pra mim. O que funcionou foi um coaching. Ou o que funcionou foi uma mentoria. Perfeito. Né? Legal. Então, depende muito do que vai ser para cada pessoa. A gente tá falando muito sobre essa questão de comportamento, enfim. Na hora que a gente olha para o cenário de recrutamento, né? Quais são as principais tendências em tecnologia? Você, como um cara aí expert no RH, quais são as dicas e o que você tem visto de tendência na hora de recrutar aquele cara tech, né? E aí a gente tá falando aí, acredito que num grande movimento, acho que a gente tá bem ali no divisor de águas com a geração Z, né? A gente tem a geração Z entrando no mercado e a gente tem as gerações anteriores a Z que talvez não eram tão escutadas, então não podia ser dito. Faz sentido o que eu tô dizendo, de ter alguma tendência nesse sentido? Se também não faz, para onde que tá indo o recrutamento de RH, né? A parte de recrutamento, RH é claro, né? A parte de recrutamento na área de tecnologia. De uma maneira geral, acho que hoje aqui no mercado brasileiro, as empresas já entenderam que a tecnologia é um meio de encontrar alguma solução. Então, tem empresas que vão partir mais, por exemplo, para uma linguagem mais de baixa plataforma, tem outras empresas que ainda atuam com alta plataforma, vocês mais do que ninguém sabem mais disso do que eu, mas hoje a gente tem um misto de vagas. Em algum dado momento ali, dos últimos 5 anos, houve um foco gigantesco em Java. Então, profissionais Java, se você fizesse qualquer formação, qualquer curso em Java, pode crer que em 3, 4 meses, talvez você poderia participar de um processo seletivo e no máximo, um cara assim, 3 meses. Em 6 meses, você estaria contratado, exatamente. Então Java, de fato, foi uma linguagem que chamou muita atenção. E vem os desbravamentos agora, então Golang. Então eu contratei muito profissional de Golang, profissional que tem um conhecimento em programar em Android. Né? Mobile, né? Mobile, exatamente. Acho que o mobile hoje ele vem com uma força bem grande, mas como eu disse,
A pergunta é bem ampla, vai depender muito de qual que é o segmento da empresa, qual que é o negócio da empresa. Por exemplo, na minha empresa atual, hoje o nosso foco maior, como é uma plataforma SaaS, então a gente está focado muito mais no PHP. Uhum. Né? Então tem PHP, que é uma linguagem que não é tão moderna, em compensação também não saiu tão de linha. Perfeito. Uhum. Agora, o que é interessante é que a maioria das empresas vai conversar muito quando a gente fala de cloud. Isso aí, sim. Né? Então, quando a gente fala de cloud, AWS, GCP, a Azure, né, que são as 3 principais clouds, né, que hoje a gente tem, esse é um caminho bacana. Essa é uma tendência que eu vejo ficando e permanecendo. Eu não escutei você falando de algo que me tornei apaixonado, fã, e quero a sua opinião, se tá acontecendo ou qual a chance de acontecer. Eu sou cético que vai acontecer. Low code, no code. Como que você tem visto o mercado? O que a galera fala? Pra mim é um movimento aí quase que sem volta. Eu emendaria com IA. IA, boa. Low code e inteligência artificial, né? Como que você vê esse movimento como recrutador? É um movimento que veio para ficar, de fato. Eu também não vejo isso desaparecendo tão cedo, tá? Em compensação, a empresa ela precisa estar num amadurecimento bacana. Porque como é um assunto muito novo, são poucas pessoas que têm de fato um conhecimento apropriado para fazer aquela implementação, para trazer esse mindset para quem é o decisor ali do negócio. Então, aos poucos isso está sendo implementado. Se vê muitas empresas falando de IA, mas quantas realmente estão fazendo? Quantas realmente estão conseguindo implantar? Porque é um assunto que mexe com muitas estruturas. Eu estou falando que eu posso tirar squads inteiras, né, times inteiros, e, cara, a partir de agora a gente vai trabalhar só com IA aqui, enfim, ela vai conseguir dar conta. A gente fala disso. Só que isso precisa de uma maturidade desses decisores, né? Grandes big techs eu vejo fazendo isso muito mais rápido, porque estão muito mais ligadas, tem potencial para bancar esses projetos. Para testar, né? Para testar, experimentar. De fato, para experimentar. As startups, apesar de serem ágeis e conseguir ter essas pessoas lá, às vezes elas não vão conseguir pivotar tão rápido, mesmo porque... Pode quebrar também, né? Pode quebrar. A startup, ela hoje precisa de aportes, né, para sobreviver. Se ela queimar muito rápido, né, será que IA dentro de uma startup, agora, nesse momento, é bacana? Aí vai depender muito de fôlego financeiro, qual que é o mindset do CEO, a quem ele está reportando, quem é esse comitê, quem é esse board que ele reporta. Se é um board que já está direcionado, que atua com isso, ou que já viu isso ali em grande escala, legal, os caras vão bancar, mas precisa de fôlego financeiro. Meu amigo Atanis, que tá aqui, ele tá falando, tá corroborando muito com o que eu fiz recentemente, uma baita de uma pesquisa baseado no Gartner. Aí tem lá, né, as tecnologias emergentes, tá no hype, enfim, grande potencial. E aí no reporte do Gartner vem bem descrito assim, né? Aí agora eu tô descobrindo quem é que faz essa descrição, é o pessoal da RH. A Renan lá, tá bem descrito assim. Tecnologia com grande potencial, entretanto, porém, contudo, a falta de profissionais qualificados no mercado não... aí a empresa fala, né? Os clientes ali do Gartner dizem que eles não encontram profissionais qualificados, e aí quando não encontra, a gente está dizendo de o quê? Os poucos que encontra é caro. Uhum. Então não adianta ter uma tecnologia, é um ou outro dentro do time que sabe pilotar isso daí, peraí. Então, mais uma vez, corroborando muito com o que o Gartner sempre à frente aí, dizendo, né? Olha, essas tecnologias aqui, elas são fenomenais. E aí, vindo para cá, trazendo um caso aqui pessoal, eu participo muito de grupos de open source. E aí, um dos caras pedindo ajuda lá, como que eu precifico o meu produto e tal. Aí um cara mandou assim, R$40.
coloca R$40 num produto de IA. Aí a galera pra cima, né? Pô, como assim R$40 num produto de IA? Tá louco? E aí o cara veio falando, não, porque assim, ó, na hora que chegou, esse mesmo produto tava R$800 pro cara fazer e tal. Mas a maturidade dentro da comunidade open source barateou a tal ponto, não concordo. Mas é muito movimento do RH. No primeiro momento você não vai encontrar profissionais, quando encontra é caro, a maturidade da tecnologia, a formação das pessoas começa a poder contratar, formar mais profissionais, enfim. O boom lá em 2022 com o GPT, quase ninguém sabia usar API. Hoje já tem muita coisa para fazer integração e tal, mas legal ter essa visão e corrobora muito com o que o Gartner fala, né? Sim, e essa parte da IA, eu vejo empresas começando a utilizar no processo de recrutamento. Tem cases, por exemplo, de empresas que eles pegam os profissionais. Então tem um profissional lá que tem 20 anos de casa. E tem um profissional que foi desligado por performance, enfim. Aí eles fazem a persona. Então essa pessoa aqui que tá há 20 anos é o perfil que a gente quer. Essa daqui é o perfil que nós não queremos. Aí eles estão construindo uma IA com base nesses comportamentos. E na entrevista com o candidato, já pega o cara via vídeo, a IA já faz o mapeamento e fala, cara, 90% de chance desse cara não dar fit como perfil. O cara pode ser hard skill lá em cima, soft skill aparentemente ok, validado pelo recrutador, mas a IA captura isso. Bacana. Então, não só na questão de IA para código, para o trabalho operacional, mas IA participando, apoiando o RH para a tomada de decisão. Para tomada de decisão, tem. Inclusive, bacana você ter falado isso daí, porque hoje tem alguns sistemas que a gente chama de sistemas de ATS, né? Então, um dos mais conhecidos, GUP. Pô, ia perguntar dele. Tem outros, né? Tem Greenhouse. Chaves. Tem Conta pra gente como que funciona isso daí. Bom, basicamente assim, o que é um sistema de ATS? Ele é um sistema onde você tem ali um grande volume de dados que são normalmente dados de currículos, de perfil de candidatos. Então, a partir do momento que o candidato ele, se aplica àquela vaga, ele manda o currículo dele ou a gente consegue extrair do próprio LinkedIn, vai depender da ferramenta de ATS. E aí o recrutador ele vai fazer uma análise em cima daquele perfil, daquele candidato. Tem análise que é feita com IA. Então, já descarta, nem chega para vocês. Exato. E aí, como que é esse descarte? A gente tem que criar, a gente tem um descritivo de vaga. Então, quais são as tecnologias que essa pessoa precisa? Qual que é a habilidade que ela precisa, tanto comportamental quanto técnica? Essa descrição, ela é escrita, então a IA consegue pegar essas informações que você falou e ela cruza ali com o perfil do candidato. Ainda assim, mesmo tendo a IA, às vezes é importante o recrutador ele olhar esses perfis que estão descartados. Por quê? Porque muitas vezes tem algumas experiências ali que por mais que não estejam 100% adequadas, faz sentido para aquela posição. Por exemplo, às vezes eu vou querer um cara que tem um tino mais comercial para atuar numa área de CS, de repente. Legal. Ou, isso eu tô falando, né, de outras áreas. Da área técnica eu acho que é muito difícil ter isso, né? Mas pode acontecer da gente fazer esse parâmetro. Então aí o ATS ele ajuda exatamente nisso. Essa inteligência... O que é o ATS, o acrônimo? Você sabe, lembra? Pegou. Você não pegou agora. Boa. Eu não lembro mas, agora. A gente trouxe a Andrea, né? E ela falou dessa questão do algoritmo. Ela ensina você a dar um match com o que ele tá dizendo. Palavras-chave. Palavras-chave. Ou seja, se eu tô dentro do LinkedIn, tô usando o LinkedIn como exemplo. Uhum. E aí ele vai me direcionar ali para um GUP da vida, que seja. A melhor prática, o cara olhou, primeira coisa, né? Primeiro ele olhar e falar, estou aderente. E eu quero entrar nessa empresa, gosto dessa empresa.
seria uma boa prática ele pegar, ele não ter um currículo padrão, ele escrever aquele currículo mirando, entrar com as palavras-chave, é uma boa prática isso daí ou não? Se ele tá adequado, é só ele ir lá no Gup, clicar e pronto, ou no LinkedIn, né? É uma boa prática. Se ele quer fazer parte daquela empresa, ele adequar aquele currículo para aquela empresa, para aquela descrição, poxa, é super válido. Porque às vezes na nossa carreira, por exemplo, eu falei, né, 10 anos que eu tenho de carreira. Então 10 anos atuando com recrutamento e seleção, enfim, tem muita coisa que eu fiz também além do recrutamento e seleção. Mas se eu estou focado mais para uma empresa que não, eu quero entrar como um recrutador, eu quero entrar como um cara técnico especialista em recrutamento, eu vou direcionar mais a minha carreira ou o meu perfil para aquilo. Agora, suponhamos que você queira atingir, sei lá, eu quero um cargo de gerência, né? E você tem uma vasta experiência, coordenação, já foi gerente também, enfim. Não necessariamente você precisa deixar todas as experiências. Você pode resultar ali as palavras-chave e, pô, deixa eu deixar aqui como pra gerência. Dar um match, né? Para dar um match, exatamente. Isso não tem problema algum, muito pelo contrário. Uma boa prática. É uma boa prática e o que é bacana vai depender daquilo que você quer. Legal. Vai depender de qual que é o direcionamento que você está buscando para sua carreira. Ó, spoiler, hein? Não sei se existe, mas se não existir, o pessoal que tá assistindo aí poderia criar uma IA pra dar um score, o cara joga aqui, ó, veio na minha cabeça agora. Eu quero, lógico, primeiro ponto é aqui, não é burlar o algoritmo, mas se você quer aquilo ali tá adequado, não adianta você querer usar uma IA pra tá adequado, você vai passar no recrutamento, você vai tomar um não. Já não adianta. Então, ó, spoiler, eu não tenho tempo pra fazer, mas minha ideia eu gostei, que a minha própria ideia eu gostei. Você pega a descrição da vaga, coloca ali pra IA, e pega o seu currículo, coloca ali, ele vai te dar um score de quanto que o algoritmo vai dar. Eu não sei se existe, hein? Se não existir, o pessoal poderia desenvolver. Se desenvolver, me chama que eu testo. Ademar, já existe. Ah, não sei. Depois passa pra gente o nome. Olha, já existe. Dentro da Gup tem isso. Ela dá não um score, ela dá uma porcentagem de fit. Então, por exemplo, 98% que essa pessoa tem fit com a posição. Ah, mas na visão recrutadora. Na visão recrutadora. Não, tem que ter uma visão zoada. Visão zoada. Né? Eu falei, promissor, hein? Promissor. O que o recrutador tá vendo que eu quero ver também, cara. Informação legal, é o ouro. Legal. Informação é o novo... Os dados são o novo... Não, como que é? A Tânis, me ajuda aí. Qual que é o novo petróleo? As ideias. As ideias. Aí, ó. As ideias, eu quero 1% aí em cima, assim. É certo. Coloca meu nome. Show de bola. Então vamos fazer uma aqui que é relacionada a desafios, né? Quais os maiores desafios que você tem no dia a dia para recrutar os profissionais de tecnologia? Cara, boa pergunta isso. Boa pergunta. São tantos desafios. Imagino. São muitos desafios. Mas vamos lá, eu vou tentar listar alguns. Questão salarial. Então hoje, para achar um profissional bom no mercado brasileiro, a gente vai pegar o salário desse cara um pouco mais alavancado. Tá superestimado? Não é que tá superestimado. Depois dos layoffs e depois desse movimento pós-pandemia, os salários, de alguma certa maneira, eles deram uma achatada. Ah, olha só que legal, Tânis. As pessoas de tecnologia já identificaram que, calma, talvez a gente não esteja tão no hype agora. Apesar de eu já estar começando a ver um movimento de as vagas de tecnologia aumentarem de novo. Também tô observando. Mas tá bem ainda tímido, né? Então, acho que esse é o primeiro desafio. Se você quer uma pessoa boa, né, um profissional bom, que entrega com excelência, tem um desafio salarial. Que muitas vezes a empresa pode ajustar, ou então é o candidato que vai ter que ajustar. Às vezes baixando a sua régua salarial. 2, o mercado global. Tem muitas empresas de fora que olham o Brasil como um celeiro de tecnologia. Assim como olham para outros países, Índia, né, que é um grande celeiro também. Enfim, entre Europa, né, tem grandes celeiros ali. Uma coisa bacana que quando se fala, por exemplo, de games, né, eu trouxe aqui a parte de games, por exemplo, tem grandes empresas que vão olhar mais ali para o leste europeu. Legal, então, Ucrânia, por exemplo, né, que a galera trabalha muito com
com parte de tecnologia, de games ali, é bem bacana. Então, o mercado global, ele já identificou que o Brasil é um celeiro de grandes profissionais. Que é o que a gente tem falado aqui, né, cara? Grandes profissionais. Eu vou puxar, falei que eu tinha uma pergunta na manga, né? Você disse que você trabalhou em games, né, numa empresa de games, e que foi uma realização. A gente trouxe um amigo aqui, o Rodrigão, especialista em Splunk, Machine Learning, dados, e ele falou, cara, meu sonho sempre foi fazer games. Só que eu resolvi ir para ciência da computação, e ainda bem que eu fui para ciência da computação, que eu não gostei de fazer games. Eu gostava era de jogar mesmo, descobrir isso. Quando você trabalhou na área de games, foi a mesma sensação ou não? Eu me realizei mesmo. Eu me realizei mesmo. Porque legal. Como eu não sou da parte técnica, só o fato de ter contato e conversar com esses caras que criam os gráficos, né? Ter a parte de conversar com os artistas. Cara, isso é formidável. Realmente a cabeça da galera é muito diferente. Fora. É diferente. Legal. Normalmente são pessoas muito mais técnicas, né? O racional da pessoa é muito mais direto, as pessoas são mais objetivas, porque você imagina, né? Um game, o que é? A gente tá falando que tudo aquilo ali é a construção. É uma construção humana, né? Tudo. A água que tá jorrando, a chuva, tudo. Então, para os caras desenvolverem roteiro, isso... Né? Exato, o racional tem que ser muito bem detalhado, né? É um perfil específico, né? É um perfil muito específico. Então, assim, foi um sonho pelo fato de ter contato com essa galera, de ter conversado com essa galera, de ter entrevistado esse pessoal. Então, isso com certeza. Mas, ainda assim, eu prefiro ficar também com os jogos. Não vou abrir mão de jogar também. Bacana. Aí, Rodrigão, você tinha razão. Boa. Tânis. Acho que vamos para as últimas aí? Vamos para as últimas aí pra gente poder, porque a gente prometeu muito aqui, né? Exato. A gente queria colocar pessoas que já estão avançadas na carreira, que já tem um background, expert, igual o Renan, igual o William que a gente trouxe aqui, a Andrea, mas a gente queria trazer também pessoas que estão iniciando carreira, dar esse encontro, colocar numa mesa e falar, o que vai sair disso daí? Vamos ver. Então, dá oportunidades para mim, para quem tá começando também, então a gente quer muito isso daí, a gente vai para as últimas aí, vai trazer um menino que tá iniciando em tecnologia, não é jovem igual todo mundo olha pra cara dele e acha que não é bem isso daí, mas é uma pessoa aí que tem muitas dúvidas, e a gente vai trazer em breve, no próximo. Bora, Tânis, para as últimas? A última vai ser o seguinte, para fechar, né? Qual a mensagem final aí que você gostaria de passar para os nossos ouvintes, especialmente aqueles que estão iniciando na área de tecnologia, né? O que eles devem se atentar e dicas aí para eles poderem tomar? Boa. Começar com a parte de dicas. Boa. Podcasts, comunidades, né? Toda essa participação que for em grupo, faça. Por quê? Isso vai ajudar essas pessoas a, primeiro, a trabalhar com a comunicação, trabalhar com a apresentação, e queira ou não queira, eles vão estar dividindo também a parte técnica. Então, se puder participar de comunidades, que são ali comunidades onde você vai ali para um curso, né, enfim, ou online também, isso vai ajudar bastante. E hoje, o recrutador, ele olha para isso. Está participando de comunidade? Troca ideias, né? Tá fazendo essa troca ali com outras pessoas. E eu me recordo que vocês falaram um pouco de networking, né? Então, sim, esse networking vai ser extremamente importante. 2, nunca pare de estudar. É inviável. Quem trabalha com tecnologia, não tem como. A cada dia tem uma coisa nova, a cada dia tá saindo uma novidade. Então, nunca pare de estudar. E é muito rápido, né? Você 6 meses parado, você fica totalmente defasado. Fica. Em tecnologia é algo muito dinâmico, muito rápido. O William falou muito, né? Que a gente trouxe o primeiro convidado nosso, só pra gente fechar. O William Lavieri, um executivo do Santander. Nascido e criado na periferia, ali perto de Brasilândia. E William, o que fez você ser assim? Eu sempre gostei de estudar. Eu gosto de estudar
E é necessário estudar para se destacar. Então, mais uma vez, reforçando, né? É legal que a gente tenha trazendo convidados que nem se conhecem, e é porque é uma ideia universal, né? É uma ideia que é validada. Bacana, bacana. Show de bola. E fica à vontade pros comentários finais aí. Então, assim, acho que de comentários finais, eu queria muito trazer aqui um ponto que é a tecnologia, ela sempre vai ser um meio de você solucionar algum problema. Então, eu vejo muito em entrevistas com bate-papo com jovens, com quem está começando a carreira, né, preocupado, né, o que eu devo estudar, né, como que eu devo estudar, tem algum método, tal. Calma, respira, né, o Brasil, ele é o país que está em primeiro lugar em ansiedade, então respire e tenha disciplina. A disciplina é que vai fazer essa trajetória acontecer, né, então tenha disciplina. Continue olhando ali os objetos que você está estudando. Pô, tá estudando Python, tá estudando Java, tá estudando, sei lá, PHP. Mantenha o foco e a disciplina, que com certeza com o estudo você vai conseguir atingir. Seja uma primeira vaga em uma empresa, seja um cargo a mais, mas sempre tem alguém olhando, né? Sempre tem alguém olhando. E por incrível que pareça, gente, isso aparece na entrevista. Quando você vai fazer uma entrevista, o recrutador vai perguntar em algum dado momento, vai deixar, quando você estiver bem à vontade ali, sem perceber... O boné. E aí, com boné? O recrutador ele vai perguntar, mas e aí, o que você estuda? Como que você se mantém atualizado? Né? Que tipo de conteúdo... No passado me fizeram essa pergunta. Tem uma pergunta que eu adoro fazer, que é, que tipo de conteúdo você gosta de consumir? Eu gosto de consumir Instagram, eu gosto de consumir TikTok. Pô, peraí. Para uma entrevista de emprego, né, o Instagram, o TikTok vai contribuir com o que na empresa? Agora, não, eu gosto de contribuir, eu gosto de consumir conteúdos no LinkedIn, eu participo de comunidades, tem uma troca ali, estou estudando isso, estou fazendo um laboratório de aprendizado, enfim, isso são coisas que vão complementar ainda mais a sua entrevista, a sua performance ali dentro daquele cenário ali entre o entrevistador e o candidato. Bacana. Olha, bacana, eu quero trazer o Renan mais uma vez aí, que a gente vai focar mais algumas perguntas, cara, que foi pouco tempo, muito pouco tempo, muito bom ter o Renan aqui, ter essa visão do recrutador, acho muito legal, é uma dica valiosa, poucas vezes você encontra conteúdo ali do pessoal falando, espero que a gente consiga também trazer o Renan mais vezes, outros recrutadores. Essa visão aí é valiosa. Demais, demais. Muito obrigado, Renan, pelo seu tempo, pela aula que você deu aqui pra gente. Muitas dicas valiosas para nós e principalmente para os nossos ouvintes. Se aplicar, tem uma chance aí de ser chamado e de passar. Exato. Opa. Falamos de comportamento, falamos de dicas de currículo, de ATS, palavra-chave. O que tá no hype aí, o que tá sendo visto. Tecnologia, então... uma conversa bastante enriquecedora. É isso. Obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Pessoal, até a próxima. Volta aí com 6.1, né? 6.1. Fechou. Valeu.